A paz do Senhor, minhas irmãs. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês o capítulo 19, 20 e 21 de Levítico. O capítulo 19 de Levítico, trazendo um breve resumo, ele é a expressão da santidade de Deus através das suas leis. Ele dava as leis para as pessoas com que elas se chegassem mais a ele, se santificassem mais obedecendo a lei, porque se elas obedecessem, automaticamente elas teriam mais comunhão com Deus. Elas obedeceriam os seus mandamentos, viveriam bem, de forma saudável, de forma honesta, de forma justa, respeitariam uns aos outros, seriam generosas. Essas leis eram para ensinar as pessoas a como ser, a como viver, a como conviver em sociedade e também a como amar a Deus. Por isso que ele trouxe essas leis para o povo de Israel. Aqui no verso 1 do versículo 19 fala para ser santo como o Senhor é santo. A gente é santo quando a gente obedece a Deus, quando a gente renuncia tudo aquilo que não agrada a Ele, nós automaticamente nos santificamos mais. Quando a gente vai deixando de fazer tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por isso que Deus falou para as pessoas naquela época, e continua falando até nos dias de hoje, para nós e eles serem santos assim como ele é santo. Aqui fala para respeitar o pai, a mãe, guardar os sábados. No 4 fala: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O que são deuses de fundição, Ana? Deuses de fundição eram estátuas feitas de metal, e esse metal era derretido e colocado em moldes. Metal como ouro, prata, bronze, eles eram derretidos, colocados nesses moldes, e eles eram bem mais trabalhosos de fazer e eram bem mais detalhados, ou seja, eles eram bem mais valiosos do que as estátuas feitas de madeira e pedra. A estátua feita de madeira e pedra, ela era feita no próprio material. Já os de fundição não, tinha todo um trabalho por trás. E isso mostra a dedicação que aquele povo tinha por esses deuses na época. Eles tinham dedicação, zelo, pegavam parte do seu tempo para estar formando deuses para eles estarem ali se prostrando. Deuses que não tinham poder de falar, ver, enxergar, de sentir cheiro de nada. Deixavam de adorar o Criador. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso companheiro, o nosso amigo, o nosso melhor amigo, o que está conosco em todos os momentos. Deus nunca nos deixa, Ele nos ouve, Ele nos vê, Ele nos enxerga. Ele está conosco, Ele consegue ver tudo aquilo que a gente faz, nada passa despercebido diante dos olhos do nosso Senhor. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece os nossos pensamentos antes mesmo dele ser informado na nossa mente. Ele já conhecia a gente antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Se hoje nós estamos respirando, é por permissão dele. Deus, por causa da sua graça, nós estamos vivos hoje. Nós podemos falar com Ele, temos a liberdade de falar com Ele. É maravilhoso servir ao único Deus. Ele é o único Deus, o Deus vivo, e está conosco. E eles deixavam de adorar o Deus verdadeiro para adorar o Deus feito pela mão deles. Ou seja, eles estavam praticamente falando para Deus, no meu pensamento eu trago isso, que Deus não tinha poder de nada na vida deles. Quem tinha poder mesmo eram os deuses que eles faziam com a própria mão deles. Isso era abominável. Então Deus deixou isso na lei para que eles não continuassem mais pecando, porque se Deus deixou essas leis era porque naquele tempo as pessoas já faziam isso e isso era abominável a Deus. Cheirava mal diante da narina do nosso Deus. E Ele não queria mais que eles continuassem fazendo isso. Por isso que Ele estabeleceu essas leis. E essas leis eram para o bem do povo, para eles viverem em paz, em comunhão. Automaticamente eles eram ensinados a ser generosos, eram ensinados a amar o seu próximo, a pagar os seus funcionários no mesmo dia. Enfim, as leis eram para o bem deles.
Aqui. E quando ofereceres sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade o ofereceis. Deus não queria um sacrifício feito de qualquer jeito, feito por uma obrigação. Não, ele queria um sacrifício feito com amor, por boa vontade. Já aqui no verso 6 a 8, fala: no dia em que o sacrificardes, e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável é, não será aceito. E qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso tal alma será extirpada do seu povo. Aqui fala sobre o sacrifício, que as pessoas podiam comer, né, a carne que sobrava do sacrifício, mas só até o segundo dia. Ou seja, como a carne do cordeiro era muita carne, eles podiam chamar outras pessoas, amigos, vizinhos, alguém da família deles, para estar ali comendo. Ou seja, eles aprendiam a dividir. Essa parte da generosidade, eles aprendiam a dividir com os outros. Já no terceiro dia, a carne já não estava mais em boa condição para consumo. Poderia trazer doenças, poderia trazer botulismo, infecção alimentar, enfim, faria mal para a saúde deles. E Deus estava estabelecendo aqui para não comer quando chegasse no terceiro dia, porque não era mais uma carne boa para consumo e já estaria abominável, já seria abominável para ele. E aquele que comesse estaria pecando de forma consciente, porque já sabia do mandamento do Senhor para não comer a carne naquele dia. E mesmo assim, escolheu desobedecer a Deus, praticamente falando que os mandamentos do Senhor não valiam a pena. Então, ele deveria ser extirpado do seu povo, deixaria de estar em comunhão ali com a sua família, com os seus amigos, enfim, sairia de perto daquelas pessoas. E do versículo 9 fala: quando também fizerdes a colheita da vossa terra, à beirada do seu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los aos pobres e aos estrangeiros. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui está falando que não era para eles sobejarem, pegar mais do que deveriam. Eles tinham que deixar as coisas que caíam, né, os alimentos que caíam, para as outras pessoas também poderem comer. Que está falando? O dono da terra tem direito sim ao lucro, mas ele não tem direito de ser voraz. Ele deve dividir com os necessitados para eles poderem trabalhar e não precisar mendigar. Era isso que Deus estava falando aqui no versículo 9 ao 10. Que o dono da terra deveria sim dividir com as outras pessoas, aqueles que precisavam, viúvas, pobres, necessitados, estrangeiros. Eles deveriam também usufruir daquelas espigas que caíam no chão. Já aqui no 10 ao 17 fala: não furtarás, nem mentirás, aqui não jurareis falso pelo meu nome, não poderiam falar falsamente em nome de Deus, não poderia mentir, não poderia furtar, não poderiam falar falsidades contra o seu próximo. Quantas vezes, né, a gente vê pessoas falando, acusando o seu próximo de coisas que ele nunca fez, fazendo fofoca, que também Deus abominava a fofoca. Deus não é um Deus de contenda. O que Ele quer de nós é que a gente viva bem uns com os outros, é que nós vivamos bem uns com os outros. Deus quer de nós a comunhão. Aqui também fala: não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Aqui Deus mostra que Ele também é a favor das pessoas que não têm como se defender. O coxo, o cego, o pobre, a viúva. Deus, Ele defende as pessoas que não tem como se defender. Deus defende elas e manda a gente respeitar elas, respeitar, ter empatia por cada uma delas. E aqui também, ainda no capítulo 19, fala para não andar como um mexeriqueiro, vindo aqui e saindo e falando para as outras pessoas o que acabou de ouvir. Deus não se agrada disso. Ele não
gosta quando a gente fala para as outras pessoas o que os outros desabafaram com a gente, o que a gente ouviu, até mesmo sem querer, às vezes a gente está passando por aí e ouve alguém falando alguma coisa. Deus não quer que a gente fique de leve e trás. Ele quer que a gente ouça as coisas e guarde pra gente. Isso mostra fidelidade, isso diz respeito ao nosso caráter. E Deus quer que a gente tenha um caráter bom, não um caráter duvidoso. Deus não se agrada disso. E aqui fala também para não odiar o seu próximo. Deus quer que a gente tenha amor ao nosso próximo, ou seja, a comunhão. Deus sempre fala a respeito da comunhão. Ele não quer que a gente viva odiando, não quer que a gente viva com o coração cheio de amargor contra o nosso próximo. Ele quer que a gente viva cada vez mais em união uns com os outros. Se a gente tem alguma coisa em contenda com o nosso irmão, o certo a fazer é sentar com ele, conversar e um pedir perdão ao outro, um perdoar ao outro e viver em paz. Aqui no versículo 19 fala para não ter cruzamentos de animais, não semear sementes de duas espécies e não vestir roupas de diversos tecidos misturados. Aqui também era uma forma simbólica de falar para os filhos de Israel não se misturarem com os outros povos. Basicamente isso, estava ensinando eles a serem diferentes dos outros povos também. O 20 ao 22, que fala sobre o homem se deitar com uma escrava e ela já ser prometida ao senhor dela. Aqui está falando que ele deve, em forma de pedir perdão, oferecer um cordeiro para ele, um cordeiro sem nenhum defeito, né? Oferecer para ele em forma de perdão, para o Senhor poder perdoar ele. E nesse caso, os dois não morreriam, até porque ela não era liberta. Ela estava sobre, né, um jogo ali de estar prometida já a outro homem. Ela não era sozinha. Já no versículo 23, fala: E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos proibido o seu fruto. 3 anos vos será proibido, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que não os faça crescer a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui estava ensinando a ter paciência. Isso daqui era a lei para quando eles entrassem e começassem a plantar. Deus estava ensinando a eles terem paciência e quando eles puderem pegar os frutos, dá eles para o Senhor, ensinando a dar sempre as primícias para o Senhor. Aqui Deus estava ensinando a eles a fazer sempre o melhor, a sempre trazer o melhor para o Senhor, as primícias, um cordeiro sem defeitos, fazer os sacrifícios de forma voluntária, com amor. Deus sempre quis a perfeição, Deus sempre quis que eles fizessem as coisas com zelo, com amor, com dedicação, com carinho para Ele. Não para deuses falsos, mas sim para Ele, que é o único e verdadeiro Deus. Amém? E mais para frente, fala aqui: Não consulteis os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-os com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aqui fala, né, para eles não irem atrás de adivinhadores, até porque o único que sabe do nosso futuro é Deus. Ele sabe o que a gente vai fazer até no próximo instante da nossa vida. Nós não temos esse poder. Só Ele. Nosso amanhã pertence apenas a Ele. E aqui no 32 fala: Diante das cães se levantará e honrarás a face do velho, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. E aqui fala sobre respeitar os mais velhos. Hoje em dia, nós vemos o aumento do desrespeito pelos mais velhos, pelas pessoas que já chegaram em certa idade. As pessoas não estão mais respeitando, não estão mais tendo paciência, compaixão, estão tratando de qualquer jeito. E se Deus estabeleceu essas leis nessa época, é porque nessa época eles também já estavam fazendo dessa forma. Isso não era do agrado a Deus. As pessoas mais velhas têm muito o que ensinar para nós. E o nosso dever é respeitá-los, é honrar, é amar e zelar por eles. E ter muita paciência com eles também. Até porque são pessoas que já tiveram paciência conosco quando a gente estava ali dando os nossos primeiros passos. Então, o nosso dever é agora, enquanto eles estão velhos, na fase da velhice deles, também a gente deve respeitar e tratar eles com paciência, assim como tiveram conosco. E mais pra frente, né,
Fala sobre as balanças justas, os pesos justos, para não cometer injustiça, para ser amável com o estrangeiro, porque eles deveriam respeitar os estrangeiros, fazer eles se sentirem bem ali, como se fosse também povo deles, e fazer eles lembrar que eles também já foram estrangeiros na terra do Egito, e lembrar que as coisas que eles passaram, e eles não deviam fazer a mesma coisa que os estrangeiros agora na terra deles. Por isso, guardarei todos os meus estatutos e todos os meus juízos cumprireis. Eu sou o Senhor. O Senhor é o nosso juiz. Ele era o juiz nessa época e ele continua sendo o juiz. E quando a gente não cumpre os seus mandamentos, a gente tem as consequências. Nós também sofremos as consequências quando não cumprimos os mandamentos do Senhor, quando desobedecemos às leis do Senhor, os seus mandamentos. Aqui, em Levítico 20, fala sobre as penas para os diversos crimes. E logo no começo fala sobre o deus Moloque. O deus Moloque era aquele deus onde as pessoas sacrificavam os seus filhos, né, as crianças, a ele. Isso era abominável a Deus. Aqui fala: também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel oferecer um filho a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, enquanto ofereceu um filho a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira fechar os olhos para não ver esse homem, quando sacrificar um filho a Moloque e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família. Eu o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele prostituindo-se com Moloque. Aqui diz respeito ao sacrifício, né, das crianças. Quando as pessoas pegavam e sacrificavam seus filhos a uma divindade Moloque. A divindade Moloque. Isso era abominável a Deus. E nos dias de hoje continua sendo abominável também, até porque o Novo Testamento não anula o Velho Testamento. Naquele tempo, a pena para esse crime, né, era a morte. E nos dias de hoje é a morte espiritual. Porque a partir do momento que você faz coisas tão abomináveis assim, você já está morto espiritualmente. Porque não tem como você sacrificar uma criança, fazer mal a uma criança. A palavra de Deus fala para a gente amar as crianças, ter cuidado com elas, proteger elas. Tem um versículo que fala que ai daqueles, né, que tocarem um desses pequeninos, sacrificar crianças era abominável e continua sendo abominável nos dias de hoje, não mudou. A lei de Deus não mudou sobre isso. Quando um homem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Aqui fala, continua falando, para a gente obedecer e amar o nosso pai e a nossa mãe, tratar eles com zelo, tratar eles com amor, tratar eles com carinho. São nossos pais que cuidaram de nós, que nos deram a vida, né, por permissão de Deus, nos deram a vida, cuidaram de nós com todo o zelo, carinho, amor, e o nosso dever é amar e cuidar deles, retribuir tudo aquilo que eles fizeram com amor por nós. E mesmo se você sofreu alguma coisa na sua infância e você não foi cuidado da forma que deveria, você não deve retribuir o mal, mas sim perdoar e tratar com amor, com compaixão, porque o nosso dever é perdoar uns aos outros. A gente não deve guardar mágoa, a gente não deve guardar rancor de coisas ruins que aconteceram no nosso passado. É difícil, não é fácil perdoar, também não é fácil pedir perdão, mas o nosso dever como servos do Senhor é perdoar e pedir perdão. Então, se você teve pais que não te deram amor e não protegeram você da forma que deveria, perdoe. Perdoe, peça forças a Deus, trate eles bem, mas não retribua o mesmo mal que você sofreu. E você que teve pais bons, continue amando, continue zelando por eles, porque Deus nos honra quando nós fazemos isso. São multiplicados anos de vida na terra, quando a gente faz isso, amar eles, cuidar, zelar por eles, por pessoas que zelaram e amaram a gente nos nossos momentos de mais fragilidade ali, que foram os nossos primeiros anos de vida.
Amém? E aqui mais pra frente fala sobre o adultério, né? Sobre se deitar com, e vale para homem e para mulher, se deitar com a esposa do seu próximo, com a esposa do seu pai, do seu tio, do seu irmão. Isso era abominável a Deus. E continua sendo abominável nos dias de hoje. E aqui, mais para frente, no versículo 23, fala para não andar nos costumes das nações que Deus já tinha expulsado de diante deles. Então, o nosso dever como servos do Senhor é fazer a diferença no mundo, é agir diferente, é falar de forma diferente, se vestir de forma diferente, tratar as pessoas de forma diferente, ser totalmente separados do mundo. Nosso dever não é ser igual, é ser diferente. E Deus sempre falou isso, Deus sempre estabeleceu isso para o povo dele, ser diferente. O que ele quer de nós é que a gente seja mais parecido com ele. Porque quando nós somos mais parecidos com ele, a gente faz o bem ao nosso próximo, a gente ama o nosso próximo, a gente não anda com fofoca, a gente não anda com disse-me-disse, a gente não anda fazendo sacrifícios de tolo, a gente não adora ídolos, a gente não coloca ídolos na nossa frente, que até quando a gente coloca um celular, deixa o celular tomar mais tempo na nossa vida do que em Deus, a gente já está falando que esse celular é o nosso ídolo. Qualquer coisa que a gente coloca na nossa vida acima de Deus, a gente já está falando que a gente adora mais aquela coisa ali do que a Deus, e isso é abominável. A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer das coisas um ídolo na nossa vida. O versículo da parte 20, do capítulo 20. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerá, será apedrejado ou o seu sangue será sobre eles. Aqui, quando fala que será apedrejado, eles já deixavam isso estabelecido para as outras pessoas que estivessem vendo aquela pessoa ali que cometeu algo errado, né, que não obedeceu à lei do Senhor, que cometeu adivinhação, adultério, sacrifício ao deus Moloque, enfim. Quando as outras pessoas daquele povo vissem ela sendo apedrejada, eles já tomarem a consciência de que eles estavam cometendo um pecado muito grave que trouxe a morte a eles. E assim eles não repetiriam aquele pecado grave. Era mais por conta disso que era apedrejados, para as outras pessoas verem e não cometer o mesmo erro, porque traria consequência. Então, todas essas leis, tudo isso que Deus estabeleceu é para o nosso bem, para a gente viver de forma comunitária, viver de forma boa uns com os outros. E agora, o versículo 21, que fala as leis para os sacerdotes. Eles deveriam ser completamente perfeitos na sua aparência e na sua saúde. Eles não poderiam ter lepra, eles não poderiam ser coxos, eles não poderiam ser cegos, surdos, eles não deveriam ter defeito nenhum na sua aparência. E por que isso? Eles não deveriam ter defeito nenhum, porque eles estavam representando Deus ali. Eles eram uma representação de Deus e Deus é perfeito. Não está falando aqui que eles não deveriam ser coxos, nem surdos, nem cegos, porque Deus não gosta dessas pessoas. Não, mas sim porque Deus é perfeito, ele não tem defeito nenhum nele. E como essas pessoas estavam representando ele, então sim, deveriam ser completamente perfeitas e saudáveis. Os sacrifícios também deveriam ser perfeitos. Perfeitos. Então, o capítulo 19, 20 e 21 expressa a santidade do nosso Deus e fala também sobre as consequências de não obedecer às leis do Senhor. Fala sobre como os sacerdotes deviam ser, e hoje quem representa o Senhor na terra somos nós, os cristãos. Por isso que a gente deve ser diferente do mundo. O mundo deve olhar para a gente, enxergar a Cristo. E nós devemos ser diferentes em toda maneira de viver.
E a gente deve ser cada vez mais santos, cada vez mais pedir força a Deus e falar: Senhor, me santifica, me limpa, me renova, tira de mim tudo aquilo que não te agrada, porque eu quero te servir inteiramente, eu quero te servir completamente. Não é fácil, Senhor, mas eu sei que contigo meu fardo se torna leve. O Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me guiar, vai me ensinar a forma correta de viver e te servir. Com isso, eu termino aqui a minha leitura do capítulo 19, 20 e 21. Eu espero ter trazido clareza para vocês. Perdão algumas falhas, alguns gaguejamentos, mas eu estou aprendendo ainda. E é um prazer estar aqui podendo, né, trazer alguma clareza sobre os capítulos da Bíblia para vocês. É um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte da Ruth Companheira. E eu espero vocês até a minha próxima oportunidade de estar aqui de novo, trazendo mais algum esclarecimento da palavra de Deus para vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a próxima.